Irmãos, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião de oração. Hoje é dia 25 de março de 2021. Nós estamos tratando do mais belo dos sermões do Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte. Já estamos praticamente na reta final. Essa mensagem, mais uma ou outra, e nós encerraremos os estudos do Sermão do Monte. Eu gostaria de, antes de mais nada, convidar os irmãos a orar comigo. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por nos reunirmos novamente em Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos ajude a entender as verdades contidas em Tua palavra e que possamos sondar os nossos corações e ver aonde nós temos fundamentado a nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir Mateus capítulo 7, então, versículo 24 até o 27. Mateus 7, versículo 24 a 27. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, final do capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. É um texto bastante conhecido, chamado por alguns como os dois fundamentos. Aqui na minha Bíblia fala dos dois construtores e dois fundamentos. E o Sermão do Monte está, como eu falei, ele está terminando, e ele, nos versículos anteriores, versículo 21 a 23, e os antes desses, o Senhor Jesus Cristo, ele considerou sobre a falsa paz, a falsa profissão de fé. E agora, nos versículos finais, o Senhor Jesus, ele lança aplicações práticas às verdades ensinadas. O Senhor Jesus nos chama a atenção a decidirmos em qual das duas possibilidades nos encaixamos. Aqueles que estavam ouvindo o Sermão do Monte naquele momento, o Senhor Jesus convida os seus ouvintes a decidirem em qual das possibilidades eles se encaixavam. Primeiro, o Senhor Jesus chama a atenção para que aqueles que leem essas palavras, aqueles que ouviram essas palavras na ocasião que elas foram proferidas, que respondam em qual caminho vão seguir. Lembra quando o Senhor Jesus falou sobre a porta estreita? A pessoa tinha que responder por qual porta que ele entrou, pela porta estreita ou a porta larga. E qual caminho ele está trilhando? Ele está trilhando no caminho largo ou no caminho estreito? E agora ele chama a atenção para os seus ouvintes e para nós que estamos lendo esse texto, para descobrirmos em qual dos fundamentos a nossa fé está alicerçada. Dependendo em que fundamento ela está alicerçada, as nossas vidas correm sério risco de ruína. A preocupação do Senhor Jesus é de advertir a todos nós a respeito do perigo de buscarmos e desejarmos apenas as bênçãos sem estar firmado nele. É aquela famosa frase onde costumamos dizer o seguinte: muitas pessoas estão interessadas mais nas bênçãos do que no doador das bênçãos. Estão mais interessadas em receber as bênçãos do que naquele que dá as bênçãos. E essas palavras, então, endereçadas aos crentes de todas as épocas, aqueles que estavam no momento ouvindo o Senhor Jesus no monte, a nós que lemos agora. E aqui o Senhor Jesus, ele chama a atenção para todos aqueles que reivindicam o nome de cristão, que professam o cristianismo, se estão apenas buscando os benefícios das bênçãos,
sem, contudo, estar preocupado com as suas vidas espirituais. E nessa passagem, a parábola dos dois fundamentos, o Senhor Jesus Cristo, então, ele procura mostrar a diferença que existe entre o crente e aquele que apenas aparenta ser crente. Entre pessoas que realmente foram nascidas de novo, que são filhos de Deus, e os indivíduos que somente pensam que são. E a fim então de salientar essa distinção, Jesus nos apresenta uma comparação dupla entre um homem sábio e o tolo, entre duas casas e dois fundamentos. Quando examinamos aqui e vemos as similaridades entre os dois homens, por exemplo, podemos observar algumas coisas em comum. Por exemplo, ambos tinham o mesmo desejo. Eles queriam construir uma casa. Esse era o propósito dos dois. Os dois queriam ter uma casa onde pudessem viver, constituir família, desfrutar do conforto dessa casa, da segurança que o lar pode proporcionar. Os dois homens estavam com o mesmo propósito. Esses dois homens pensavam e estavam interessados na mesma coisa, em construir uma casa. Quanto a isso, não existe nenhuma diferença entre eles. Ambos construíram suas casas, inclusive no mesmo lugar. As duas casas estavam construídas no mesmo lugar, mas tinha uma diferença. E a diferença que nós vemos aqui é que um se preocupou em solidificar a sua casa numa base rochosa. É evidente que aqueles dois homens planejaram a sua moradia. Talvez eles desenharam um projeto quanto ao tamanho, número de cômodos, essas coisas que quem já construiu está acostumado a fazer quando vai construir a sua casa. A única diferença estava na parte mais importante de uma casa, que é a fundação, o alicerce. As duas construções aparentemente eram idênticas. Um olhar superficial não detectaria nenhuma diferença entre elas. Então, até esse ponto, tudo estava bem. Mas quando as mesmas provações acometeram em ambas as casas, a diferença surgiu. Então, a construção foi executada. Olhando, aparentemente, as duas casas são perfeitas. No dia lindo de sol, tudo estava bem. Até que então surgiram algumas provações, algumas situações onde a casa foi colocada em teste. O Senhor Jesus fala aqui que as duas casas sofreram as mesmas variações do tempo. Chuva, vento bateram contra a casa. E foi aí que as diferenças se mostraram latentes. A diferença fundamental e vital para a sobrevivência daqueles homens estava não na aparência da sua casa, mas aonde elas foram alicerçadas. O primeiro ponto que podemos destacar aqui, como eu disse, é que se olharmos para a aparência, as duas pareciam idênticas. Muitas vezes nós nos apegamos à noção que a diferença entre um crente autêntico e um, vamos dizer, pseudo-crente ou um pseudo-cristão é uma diferença que pode se ver a olho nu. Mas não é assim. O que o Senhor Jesus ressalta aqui é esse elemento de sutileza. E ele já havia destacado isso, como eu disse nos versículos anteriores, quando falou dos lobos em pele de ovelhas, dos falsos profetas, daqueles que se autoproduziam como crentes. Às vezes a diferença não é tão óbvia assim. Às vezes é muito sutil. E somente as provações da vida poderão mostrar a diferença entre o cristão verdadeiro e o falso cristão. Por exemplo, um cristão verdadeiro, quando
está sofrendo, ele se volta para Deus. Mais ainda, o falso crente, ele se afasta de Deus. Afinal, como muitas vezes ouvimos dessas pessoas, Deus o decepcionou. Agora, olhando para o texto aqui de Mateus, capítulo 7, os versículos finais, 24 a 27, nós não temos uma informação importante que nós encontramos em Lucas capítulo 6. Bate o olho lá em Lucas capítulo 6, versículo 48 e 49, e você vai ver uma diferença no relato aqui, uma informação importante que é colocada e que faz a diferença. Presta atenção ao versículo 48. E semelhante a um homem, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Notaram um acréscimo aqui, uma informação foi acrescentada, que é importante, é que aqui em Lucas capítulo 6, enquanto o construtor sábio trabalhou duro, ele cavou além da areia, ele cavou até achar rocha, terreno sólido. O texto diz que o insensato, o tolo, o louco, ele não quis ter o trabalho de cavar a fundo, de buscar uma base sólida, de uma rocha firme. E ele construiu a casa sem alicerce. Talvez cavou ali 1 palmo, 2 palmos de vala e começou a construir a sua casa, achando que já estava suficiente para que essa casa aguentasse as situações adversas do clima, do tempo. Então Jesus disse que esse homem é tolo. Os tolos são aqueles que sempre procuram o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. Ele nunca dedica tempo. Por exemplo, no crescimento da fé cristã, o tolo, ele não se preocupa em desenvolver a sua fé. Enquanto o sábio procura, através da leitura da palavra de Deus, da oração, da comunhão, da prática de uma vida piedosa, desenvolver e crescer na sua fé, o tolo não, ele simplesmente ignora todas essas coisas e para ele até mesmo é um enfado ir às reuniões da igreja. O seu culto é tipo fast food, ou talvez poderíamos dizer, é um culto fast gospel, um culto rápido. Ele não degusta da palavra de Deus, ele não medita e nem tampouco pratica aquilo que a palavra de Deus ensina. A construção de sua casa espiritual é rasa. Já o sábio, ele se preocupa em lançar os alicerces da fé em algo mais sólido. Obviamente, a rocha aqui aponta para Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Vamos ler 3 textos. Primeiro lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 32. 2 Samuel 22, 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a nossa rocha. Ainda Isaías capítulo 26, versículo 4. Isaías 26, versículo 4. A terra planteia, estou lendo 24, 26, versículo 4. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E não podemos deixar de lado o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. 1 Pedro 2, 4 a 8.
Versículo 4: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nele crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, claramente, a rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, ela está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo e nenhum outro. E não numa pessoa, não numa filosofia, não numa teologia humana, mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nela que alicerçamos a nossa fé. E alicerçado nela, na rocha que é Cristo, é nele que alicerçamos a nossa fé, e alicerçado nele, nós podemos enfrentar qualquer tempestade da nossa vida. Não diz que não sofreremos, mas garante que não iremos desabar. Quem é construtor sabe que o sucesso de uma construção está no quanto ele investirá na fundação. O sábio construtor não coloca em risco sua vida. Ele alicerça a sua vida na rocha que é Jesus Cristo. Eu lembro que quando nós começamos a construir a nossa casa, o Ivander foi o engenheiro que assinou as plantas, o desenho da divisão do terreno, tudo. Depois ele olhou a planta para nós, tudo nos orientou. E falando sobre construção, método construtivo, preço de material, e ele então disse algo mais ou menos assim: a pessoa ela tem coragem de pagar 5 mil reais numa janela, 5 mil reais numa porta, mas não tem coragem de gastar 10 mil reais, 15, 20 mil reais ou 20 mil reais, o valor que for necessário para fazer a fundação. Por quê? Porque o que está por debaixo da terra ninguém vê, ninguém aprecia. Uma bela janela, uma bela porta, todos admiram. Mas o importante, a coisa mais importante numa construção é o que está por debaixo do solo. Não existe nenhuma dificuldade na aplicação dessa passagem. Qualquer crente recém-convertido, ao ler esse texto, sabe muito bem do que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ou uma pessoa coloca a sua fé na rocha, que é Cristo, ou ela coloca a sua fé na areia. Ou, trazendo para o campo, se a rocha é Cristo, o que seria areia? Tudo aquilo que é contrário à salvação e é oferecido fora da cruz de Cristo. Ou seja, doutrinas humanas, ideias humanas, regras humanas, práticas humanas, dependência no homem. Isso é areia. Uma vida espiritual, uma casa espiritual alicerçada nessas coisas, com certeza, na primeira dificuldade, bater no primeiro vento, essa casa desaba, essa pessoa desaba. O homem tolo não tem fé na doutrina de Deus. Na verdade, eles nem acreditam nas Escrituras. Eles preferem o cristianismo sem compromisso. Preferem desenvolver a sua espiritualidade cristã, como é moda dizer nos nossos dias, em teorias humanas, mas não em Jesus Cristo. São esses que, vez por outra, nós encontramos por aí, dizendo estarem decepcionadas por Deus, por isso abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram a comunhão com os irmãos, porque
tudo aquilo que ele ouviu, aprendeu, na hora mais necessária da vida dele, não serviu para nada. Por quê? Porque ele está alicerçado na areia, não na rocha. São esses que cavaram suas vidas espirituais, as suas casas espirituais, em areias de pensamento humano. Prefere o trabalho facilitado. Se de um lado a salvação não depende do esforço humano, por outro lado, nós devemos esforçar para desenvolvê-la. Nosso irmão Marcos citou esse texto na mensagem de domingo à noite, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Vamos dar uma olhada nele. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Assim, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver a vossa salvação, nosso irmão explicou domingo à noite, que é a santificação. E como é que você desenvolve a santificação? Se isolando, se escondendo no meio do mato, se tornando um monge no meio da montanha? Não. Como é que podemos desenvolver a salvação num mundo em que nós estamos inseridos? Cheio de pecadores, pessoas pervertidas. Nós desenvolvemos a salvação vivendo a nossa fé, andando como um seguidor de Cristo, como um discípulo de Jesus Cristo, praticando e obedecendo a palavra de Deus. Quando o engenheiro ele vai fiscalizar a estrutura de uma casa, geralmente ele faz a sondagem do solo. Se ele pretende aumentar, o pavimento, ele faz sondagem do solo, ele procura investigar em que essa casa está alicerçada. Então o engenheiro estrutural, ele vai observar se aquela casa aguentaria, a fundação aguenta mais peso do que ela está suportando naquele momento. Quando nós ampliamos o segundo andar do salão social, nós chamamos alguns engenheiros e eles olharam e um deles, descascou um pedaço da parede, olhou o tipo de material que foi construído, os blocos, eram blocos de concreto grande, pesado, olhou as colunas que estavam ali estabelecidas e chegou à conclusão que o prédio suportaria o andar de cima, como tem suportado realmente. Então eu sugiro que você, meu amigo, você, meu irmão, você também possa sondar o seu coração. Você possa olhar para ele e observar se ele está alicerçado na rocha, que é Cristo, ou se ele está alicerçado na areia, em algo simples, em algo não permanente e duradouro. O texto de Filipenses capítulo 2, nós vemos o versículo 12 e 13, mas o apóstolo Paulo conclui no versículo 15, qual que é o propósito desse desenvolvimento da salvação, dessa prática na vida cristã. Versículo 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando, versículo 16, a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Se de um lado a salvação não depende dos nossos esforços, nós devemos trabalhar para que ela esteja realmente sendo desenvolvida diariamente, para que nessa geração perversa, como o apóstolo Paulo fala no versículo 15, possamos mostrar toda a nossa sinceridade, toda a nossa devoção, de fato, como ele diz aqui,
que somos verdadeiros filhos de Deus. Quem alicerça a sua fé na rocha, que é Cristo, na hora da provação, na hora da tentação, na hora da dificuldade. E eu não estou falando aqui apenas de passar por provação como nós estamos estudando o livro de Jó na escola bíblica dominical, mas quando somos tentados nessa vida, como José no Egito foi tentado, e ele fugiu da tentação da esposa de Potifar, também nós, solidificados na rocha que é Cristo, nós iremos prevalecer. Vai bater o vento, vai bater o terremoto, o rio vai encher, mas estaremos firmes na pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse no início dessa meditação, a semana que vem nós vamos ter a nossa última mensagem do Sermão do Monte. A nossa primeira mensagem faz quase um ano, foi no dia 29 de abril do ano passado. Passamos então quase todo esse ano meditando no Sermão do Monte. Mas nós devemos, de tempo em tempo, reler, refletir nesses 3 capítulos de Mateus, Mateus 5, 6 e 7, para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento espiritual, para que nossa fundação, que está alicerçada em Cristo, possa realmente estar não apenas alicerçada, descansando nele, sabendo que nas lutas diárias, nas batalhas constantes da vida, nós não iremos ruir, nós não iremos desabar. Por quê? Porque nós estamos na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Um texto simples, de simples entendimento. Não há muita dificuldade em entender que todo verdadeiro crente, ele alicerçou a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E eu espero que seja esse o seu caso, que a sua fé esteja alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, e você possa viver dia a dia na presença dele. Que Deus te abençoe. E agora eu convido você a gastar um tempo, ou melhor, a dedicar um tempo, porque oração não é tempo gasto, é tempo investido. Vamos dedicar um tempo em oração, interceder pelos irmãos, interceder por aqueles enfermos, interceder pelas necessidades do povo, como temos feito nas mensagens por vídeo. Após a mensagem, os irmãos já podem deixar os seus pedidos, ou até seria bom antes, né? Já deixar os pedidos no WhatsApp, e nós vamos em casa orar uns pelos outros. Amém? Vamos terminar com mais uma oração. Senhor, obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, a rocha eterna, onde estamos depositados, estamos alicerçados. Que, ó Deus, em tempos de dificuldade, não venhamos a ser abalados, porque quem nos segura é o próprio Senhor Jesus, a rocha eterna, cujo nome oramos. Amém.